Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós invocamos o teu nome, porque, Senhor, nós cremos na tua plena salvação. Nós cremos, Senhor, na tua obra completa, Senhor. Cremos, Senhor Jesus, que um dia nós fomos resgatados. Senhor, nós fomos comprados, não por ouro e prata, Senhor, não por nada deste mundo, Senhor, mas nós somos resgatados, nós somos comprados pelo teu precioso sangue. Senhor, e esse sangue nos resgatou, esse sangue, Senhor, nos libertou, esse sangue, Senhor, nos livrou, Senhor, da desobediência que nós herdamos de Adão, Senhor. E esse sangue, Senhor, possa continuar operando eficazmente em nós. Ensina-nos, Senhor Jesus, a usar, Senhor, o sangue, Senhor, para que possamos avançar de uma forma santa, justa e piedosa. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi a nós dispensada durante toda essa semana. Ainda pedimos, Senhor, a tua luz nessa noite, ainda pedimos a tua presença, para que o Senhor ainda dispense a nós o teu falar nessa noite, Senhor. Fala ao nosso coração, fala, Senhor Jesus, ao mais íntimo do nosso ser, dê-nos clareza, dê-nos revelação, Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada irmão aqui presente, te louvamos pela vida de cada visitante, esteja abençoando cada casa, visita cada lar, visita cada família, visita, Senhor Jesus, cada casa, Senhor, leve, Senhor, a tua salvação, acampando os teus anjos ao derredor, guardando-os de todo o mal, livrando-os, Senhor Jesus, dos ataques do teu inimigo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, focando em nome do Senhor, juntos daqueles que amam o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Fala conosco nessa noite. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Jesus. Graças a Deus. Mais uma porção da palavra de Deus, né? Isso foi revelado durante essa semana. Essa semana nós estamos vendo semana 3 do nosso alimento diário. Mas antes eu gostaria, obrigado, irmão, de agradecer primeiramente a presença daqueles que estão nos visitando nessa noite. Sejam muito bem-vindos, se sintam em casa, se sintam abraçados, se sintam parte dessa família, porque Efésios fala que todos nós que cremos, nós compomos a família de Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, abençoar a sua família em nome de Jesus. Amém? E nós louvamos também ao Senhor pela oportunidade de podermos ainda ruminar da palavra essa noite. Então, eu rogo que você não se distraia, que você permaneça em espírito de oração, para que a luz do Senhor venha sobre nós e possamos ter clareza no falar de Deus. O título dessa semana foi os versículos, né, faz parte dos versículos que lemos. O título da semana 3 foi Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Graças a Deus pelo sangue de Cristo que nos resgatou. Eu e você, nós não fomos comprados por ouro e nem prata. Porque o ouro e a prata, ele é corruptível. Nós não fomos resgatados por nada que existe nesse mundo, por maior valor que tenha. Somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, que tem um valor eterno para Deus. Então você precisa se sentir amado diante de um versículo como esse. Você precisa se sentir amada, porque não foi, irmãos, por anjos, não foi por causa de anjos, mas foi por causa de cada um de nós, meros pecadores e falhos. Não é isso? Que o Senhor derramou o seu sangue precioso. Então, nós precisamos tocar nesse amor do Senhor. Talvez você tenha 1001 motivos para não se sentir amado, mas um único motivo supera todos os 1000. Que é o motivo de você se sentir amado, porque Cristo derramou sangue por você. Fala com o irmão que está do seu lado, o sangue foi derramado por sua causa. Aí você olha, né? Quem sou eu? Quem é Cristo? A grandiosidade de Cristo por ter se lembrado de mim. Isso, irmãos, é porque Ele te ama. E isso é porque Ele começou uma boa obra em você e em mim. E Ele vai concluir essa obra. Amém? E nós
queremos, antes de darmos início na palavra, né, propriamente dita, queremos avisar os irmãos de uma forma rápida, breve, que, como a maioria que já sabe, nós montamos as equipes, tá, para a saída da pregação do Evangelho. Foram montadas 6 equipes, mais de 60 irmãos se dispuseram a cooperar, né, Flávio? Irmãos, que maravilha! Que maravilha, irmãos! Nós vamos trazer o Senhor de volta. E nós vamos cooperar com essa volta do Senhor. E nós vamos obedecer a mais esse encargo que o Senhor nos comissionou. Então, nós temos a equipe 1, temos a liderança de cada equipe, tá bom? Então, você, ninguém vai falar, nós não vamos postar nada aqui, em qual equipe você está. Tá bom? Porque nós somos humanos e o homem natural, ele tende a querer escolher onde vai estar e com quem vai estar. Não é verdade? Então, nós montamos a equipe debaixo da luz do Senhor e você vai saber, porque vai ser criado um grupo de WhatsApp. Aí você vai falar, mais um grupo? Não, irmãos, por favor. O grupo será específico para tratar do assunto da saída para a pregação do Evangelho. Somente para isso. Então, o irmão que é líder do grupo vai te adicionar, seja no grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Você já vai, e 6, você já vai saber qual é a semana que está sobre a responsabilidade do seu grupo. Certo? Então você tem lá, por exemplo, vou falar de quem é o líder do grupo 1, mas não vou falar quem. Flávio é o líder do grupo 1, que vai ter início agora na próxima semana, agora segunda-feira. Então o grupo 1 terá de segunda a sábado para escolher, para terem comunhão. Vocês têm comunhão no grupo, os que estarão participando do grupo, e decidam o melhor dia e horário para a saída. 1 hora, 1h30. Posso orar por você, a pregação do Evangelho acompanhado da comportagem. Cerca de 10, 11 irmãos por cada grupo. Suponhamos, 5 conseguem sair na segunda-feira à noite. Estou dando um exemplo. 5 conseguem sair no sábado à noite. Amém, irmãos? Saem 5 segunda-feira e 5 sábado. O nosso sentimento, irmãos, é pôr em prática e crendo que isso vai alegrar o coração de Deus e isso vai surtir efeito para a igreja em Carlos. Cada equipe, irmãos, vai demorar mais de 1 mês para sair. Agora você pensa, mais de 30 dias. Será que eu não consigo um dia, 1h30 para fazer a vontade de Deus? Considere diante do Senhor isso aí. Então, quando você for adicionado, você vai saber em que grupo você está. Amém? E o nosso coração se alegra com isso, porque nós estamos avançando. Irmãos, como o nosso coração se alegra? Porque nós estamos envolvendo não meia dúzia, mas a maioria da igreja. E aqueles que não deram os nomes, podem nos procurar depois do término da reunião e falar, irmão, eu acho que eu não estou em nenhum grupo, eu quero participar, mas eu garanto que todos os que estavam na reunião de serviço que tivemos, já está escalado. Aleluia! Jesus, é o Senhor, que maravilha, né? Então, irmãos, essa é a vontade de Deus. Voltando para 1 Pedro, abre aí 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte. Bendito, lembrando que a epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, ela foi escrita e endereçada aos irmãos que foram dispersos, da perseguição que se originou em Jerusalém. Então, vários irmãos foram dispersos, os judeus, não é isso? Foram dispersos para várias regiões. E Pedro, direcionado pela luz do Espírito, ele enviou essa carta aos irmãos que estavam dispersos da dispersão, e não estavam mais em Jerusalém, mas tinham sido por causa da perseguição que se originou após a destruição do templo. Originou-se uma grande perseguição aos judeus por parte do Império Romano, então eles foram dispersos por várias áreas ali em torno no Oriente Médio. Então,
Pedro fala o seguinte no versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Pedro estava lembrando os irmãos que a misericórdia de Deus ela não é pouca. Ela não é, irmãos, uma misericórdia limitada. Ela é uma misericórdia ilimitada que fala muita misericórdia. O fato de eu e você estarmos aqui nessa noite é por causa da muita misericórdia de Deus. Porque Deus teve muita misericórdia de nós e nos trouxe aqui essa noite. Isso é maravilhoso. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essa muita misericórdia nos leva a uma viva esperança. Se não é a misericórdia de Deus, eu e você não temos esperança. Lamentações, Jeremias fala em Lamentações que as misericórdias do Senhor é o motivo ou são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Irmãos, que maravilha! Então, por causa da misericórdia, nós temos uma viva esperança. Talvez nem você tenha esperança em você mesmo. Talvez por causa de alguma falha, por causa de um erro, por causa de um tropeço. Se você olha para você, poxa vida, tantos anos de vida cristã, tantos anos andando com Deus, e eu falho nisso, e eu tropeço, e eu caio logo nisso. Não, então, irmãos, talvez nem você tenha esperança em você mesmo, mas Deus tem esperança em nós. Deus, ele depositou essa esperança em nós ao ponto de enviar Cristo para morrer por nós. Então, essa muita misericórdia nos dá essa viva esperança por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então, irmãos, a nossa herança, a minha herança e a sua herança, de acordo com o que fala em Apocalipse, que é a coroa, a coroa da justiça, ela não está, irmãos, nessa terra. Então a nossa esperança não se limita nessa terra. Paulo fala aos Coríntios que se a nossa esperança se limita apenas nas coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes. Então a nossa esperança e a nossa herança está onde? Nos céus. Onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Então é para lá que nós temos que olhar. E o versículo 5 fala: vós que sois guardados pelo poder de Deus. Então, para que eu e você tenhamos posse dessa herança, Deus precisou usar, irmãos, do seu poder para nos guardar. Porque se Deus não nos guarda, irmãos, acabou para nós. Se não é a mão poderosa de Deus nos guardando, desde que abrimos nossos olhos pela manhã, até o momento em que nós vamos repousar novamente, irmãos, acabou para nós. Você não tem ideia, eu não tenho ideia, porque nós só compreendemos o que nós vemos com os nossos olhos físicos. Mas o quanto, você já parou para pensar o quanto Deus te guardou nesse dia? Você já parou para pensar o quanto Deus guardou a sua casa neste dia? Você já parou para pensar o quanto o inimigo levantado, furioso, ele se levanta contra nós, mas o quanto Deus tem operado, o quanto Deus tem nos guardado? Irmãos, não é brincadeira o mundo espiritual. São batalhas constantes e a todo momento. Mas graças a Deus pelo seu poder que nos guarda. Essa palavra que sois guardados pelo poder de Deus. No original hebraico, no original grego é prourel. Que significa, irmãos, proteção, ou seja, o guarda, proteção de uma junta militar, presta atenção, uma junta militar protegendo um lugar, né? E essa junta militar, ela protege esse lugar, ela impede que os inimigos entrem para atacar, mas também ela impede que os que estão dentro saiam para não se perder. Então, você pode entender, e nós entendemos o quê? Que quando aqui fala, sois guardados pelo poder de Deus, está falando diretamente
desse ambiente que é o viver da igreja. O viver da igreja onde nós somos guardados pelo poder de Deus. No viver da igreja, irmãos, o Senhor ele acampa os teus anjos como uma guarda militar, protegendo de que nenhum inimigo entre para que haja ataque, mas também impedindo que ninguém saia e se perca lá fora. Nós temos, vamos falar agora sobre isso, nós temos uma alma, irmãos, que ela tem uma vontade própria. E muitas das vezes a nossa vontade, e a maioria, não é a vontade de Deus. O nosso homem natural, ele quer o quê? Distância de Deus. Para você ter uma comunhão com Deus, irmãos, é uma luta. Para você conversar com um colega seu, para você ter um papo com um colega seu, algum familiar, não é difícil. Mas agora separa um tempo de comunhão com Deus para você ver que luta. Não é isso? Que batalha. Falamos já, né? Separe um tempo para ler a Bíblia. Você vai dormir, a sua boca vai abrir, irmãos, com 5 minutos. Um sono, não tinha nenhum sono há 10 minutos atrás, mas começou a ler a Bíblia, é um sono, já viu isso ou não? A Bíblia é o maior sonífero que tem. Porque o homem natural, irmãos, ele tem preguiça das coisas de Deus. Falamos das saídas da pregação do Evangelho, quer ver uma coisa? Quando você vê o seu nome na lista, o seu homem natural vai te puxar para fora. Ah, já tem 9 irmãos, para que você não vai fazer falta, não? Faz falta sim. Então o seu homem natural não quer nada com Deus. Por isso nós precisamos lutar constantemente contra a nossa vontade humana e própria, que não é vontade de Deus. Então Deus nos guarda, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Se não é fé aplicada, irmãos, não tem nenhuma... as coisas de Deus não tem nenhuma realidade na minha e na sua vida. Se nós não aplicamos fé na palavra que estamos ouvindo, essa palavra não vai surtir nenhum efeito em mim e em você. Nós precisamos receber a palavra acompanhada de fé. O que é fé? É crer. É receber aquilo que você não viu. Então, essa fé esse poder nos guarda mediante a fé para a salvação. Olha essa palavra, salvação preparada. Então, olha que maravilha. Nós já temos uma salvação completa, preparada para cada um de nós. Mas o inimigo, ele quer abortar esse processo. O inimigo quer barrar esse processo de salvação. E ele vai fazer de tudo para isso. Quando fala que salvação preparada para revelar-se no último tempo, refere-se, irmãos, ao quê? A salvação da nossa alma. Mas quando fala salvação completa, abrange mais. 1 Pedro 1:9 fala o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós somos um ser que nós conhecemos, um ser tripartite. Infelizmente, muitos cristãos não sabem que eu e você possuímos um espírito, uma alma e um corpo. Muitos acreditam que espírito é a mesma coisa de alma. Não é, meu querido. 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho aí, deixa marcado 1 Pedro, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Fala o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique. Esse vos santifica em tudo é a salvação completa que Pedro acabou de falar. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então a obra de santificação de Deus não é em partes, ela é completa. E o vosso espírito, então nós temos um espírito, alma e corpo.
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra íntegro quer dizer a mesma palavra de inteiro ou completo. Então Deus quer salvar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Tem uma figurinha aqui, tem uma imagem aqui, que a irmã vai projetar aqui para nós, para você ter uma noção disso aqui. Olha aqui, ó. Nós somos, quando fala aqui homem, irmãos, refere-se à raça criada, tá? Então é o seguinte, nós somos espírito, alma e corpo, correto? Um animal, ele só tem corpo e alma. O animal tem sentimento. O seu cachorrinho, por exemplo, você gosta muito dele, gosta muito de você também, porque ele tem sentimento, ele tem alma, tá? Mas não tem espírito. Irmãos, esta parte aqui que é o espírito, somente nós possuímos. Embora os anjos sejam seres espirituais, eles não têm espírito. Está entendendo ou não? Eles são espirituais, mas não têm, possuem o espírito. Por que que não? Porque o espírito, quando Deus criou o meu e o seu espírito, ele foi criado para receber Deus, que é. O Senhor falou isso lá em João, com a mulher samaritana, João capítulo 4, não é isso? Deus é espírito, e importa o adore em verdade. Então, a verdadeira adoração provém do espírito. E se eu e você não tivermos discernimento, nós vamos achar que estamos adorando a Deus, mas na nossa alma. Então, nós possuímos um espírito, uma alma e um corpo, certo? O nosso espírito, muda para mim, por favor. O nosso espírito, tem uma outra, aqui, olha aqui. O nosso espírito é o mais profundo do nosso ser, está lá no seu profundo do seu ser. E quando você creu em Jesus, o Espírito, que é o Consolador, de João, de João 17, né? 17, 16, ele entrou para dentro do seu espírito e te deu vida. Quando o homem pecou lá no Éden, Adão peca, o homem já era constituído dessas três partes, espírito, alma e corpo. Mas o que o pecado ocasionou? O corpo foi danificado, o homem passou a envelhecer, o homem passou a adoecer, o homem passou a cansar, o homem passou a fadigar-se. O corpo foi danificado por causa do pecado. Adão não se cansava, irmãos. Se você ler a Bíblia com clareza e espírito, você não vai deixar passar nada. Você lembra quando você lê lá em Gênesis que Deus precisou fazer Adão cair em pesado sono? Por que o homem não caía em sono? O homem não dormia. Porque o homem não se cansava. Então, quando o homem peca, o corpo é corrompido. A morte entra e corrompe o corpo. A mente do homem, a alma do homem é corrompida. A nossa alma ela é composta por mente, vontade e emoção. O que é a nossa mente? A nossa mente é o que você pensa. E a nossa mente é a parte líder da nossa alma. O homem é governado por aquilo que ele pensa. O homem é governado por aquilo que ele pensa. Por isso que a mente governa todo o nosso ser. Porque eu sou governado por aquilo que eu penso. O que é a vontade? A vontade é o que eu quero. Então, quando o homem peca, a vontade dele não era a mesma vontade de Deus mais. Antes da queda do homem, qual que era a vontade de Deus para o homem? Que o homem comesse da árvore da vida e se alimentasse e vivesse eternamente. Mas qual que foi a vontade do homem? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra que essa vontade, irmãos,
embora estivesse sendo governada por Deus, o homem ainda tinha, irmãos, essa possibilidade de escolher. Já tinha essa possibilidade de escolher. Então a vontade foi corrompida e a emoção também foi corrompida. Toda a nossa alma. Então a mente é o que eu penso, vontade, o que eu quero, e a emoção, o que eu sinto. A emoção é o que você sente. Então, talvez, se você não tiver discernimento, isso aqui é uma linha muito tênue, muito fina para você discernir. Talvez ao cantar um hino, talvez ao desfrutar, por exemplo, de uma palavra, às vezes você não dá aquele arrepio. Às vezes você, não estou falando que não seja espírito, mas precisamos discernir se estamos adorando em espírito ou na emoção da alma. Porque a emoção te leva a chorar, te leva a arrepiar, te leva a... Entendeu? Então nós achamos às vezes que estamos adorando a Deus, e Deus é adorado no espírito, mas estamos na emoção da alma. Mas isso não é tema para agora. E o nosso espírito, ele é composto por quê? Consciência, comunhão, consciência. Você ouve Deus pela sua consciência. Não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Comunhão, você encontra Deus. O seu relacionamento com Deus. E a intuição, você sente Deus. Então, por isso que eu falei que às vezes podemos confundir intuição com emoção. Porque a intuição você sente Deus. Sente aquela presença. Eu acredito que todos nós sentimos, não é isso? Então, irmãos, pode acender aí, por favor? Deixa eu continuar. Então, o que acontece? Quando você creu em Jesus, você crê receber, João 12, fala. O Espírito, que não é só o Espírito Santo, é o Espírito completo, entrou para dentro do seu espírito. Então, com o pecado, esse espírito aqui, ó, ele foi mortificado. O homem já não podia mais sentir Deus. Já pensou Adão quando sai do Éden? Aquela presença que Adão sentia na viração do dia. Não mais podia sentir. O homem não poderia contatar Deus, porque o caminho, você já leu isso em Gênesis, o caminho, o acesso para a árvore da vida que representa Deus, estava fechado com 2 querubins. Então o homem já não podia mais contatar Deus, mas a única parte do nosso espírito que não foi corrompida foi a consciência. Então, irmãos, quando você recebeu Cristo, você creu, o Espírito entrou aqui, ó. O Espírito de Deus entrou para dentro do seu espírito, e o meu e o seu espírito foi salvo. Olha o que Paulo fala, abre comigo rapidinho. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 3. 2 Coríntios 1,3 fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você vamos ver, nós vamos ver aqui para o final, que para nós termos a nossa salvação da nossa alma, eu e você, muitas vezes passamos por momentos de tribulação. O apóstolo Pedro fala que a purificação da nossa alma ela é comparada à purificação do ouro. Para você purificar um ouro, o que precisa? Uma caloria muito forte, um fogo muito forte. Porque o ouro bruto, tirado da natureza, ele é bruto. Ele contém na sua composição ainda materiais que não são ouro. Então, dentro de nós, na nossa alma, não no nosso espírito, na nossa alma, nós temos características, nós temos impurezas que são nossas ainda, herdadas de Adão. Certo? Na nossa alma. Na nossa alma. Então o Senhor ele quer nos purificar. E Paulo começa falando aos Coríntios, ou seja, ele já começa mostrando Cristo como o Pai de misericórdias
e Deus de toda consolação. Então é o seguinte, nós passamos por dificuldades, mas nós somos consolados. Nós somos consolados porque nós temos um Pai de misericórdia e um Deus de toda consolação. Deus nos consola em tudo, porque o Senhor conhece o que é sofrer. O Senhor conhece o que é ser um homem, porque Ele assumiu a forma humana, na prática, para sentir o que eu e você sentimos, para passar pelo que eu e você passamos, para passar pelo que eu e você estamos passando ou iremos passar. Aí Paulo continua e fala, é Ele que nos conforta em toda. Nenhum momento, em nenhuma palavra existe, infelizmente, uma pregação do evangelho errônea, equivocada, em que se prega o seguinte: venha para Cristo e os seus problemas acabarão. Oh, se fosse assim. Venha para Cristo que você nunca mais vai passar por dificuldade. E sabe por que muitos cristãos saem da presença de Deus, irmão? Porque eles ouvem isso e quando começam a seguir o Senhor, as provas parecem que aumentam. Aí ele fala, o que essa palavra não é verdade? Deixa eu voltar para a minha vida anterior, a minha vida passada. Irmãos, em momento nenhum você vai encontrar na palavra que você não vai ter perseguição, que você não vai sofrer, que você não vai ter tribulação. No mundo, o Senhor falou, o apóstolo João, ele disse que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Então Paulo fala, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, você é consolado em toda a sua tribulação. Senhor Jesus. Aí você está passando por uma dificuldade hoje, você não sabe por quê. Espera aí, eu não estou vivendo uma vida de forma inadequada, né, Flávio? Estou buscando ser fiel ao Senhor e o negócio para o meu lado parece que está só apertando. Ao invés do negócio melhorar, está piorando. Aí você perde a sua esperança no Senhor. Já lemos quantas vezes aqui que Ele é um Deus de esperança, de consolação? Irmãos, você sabe por que muitas das vezes eu e você passamos por certas dificuldades? Está aqui, ó. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então Deus nos permite passar por algumas dificuldades hoje, para que quando chegar amanhã, um familiar seu, um colega seu, um amigo seu, alguém próximo seu, esteja passando pela mesma situação, aí você pode chegar para ele e falar, eu sei o que você está passando. Porque eu já passei por isso. Por que você acha que Jesus, que Cristo, que o nosso Senhor, ele advoga junto a Deus por nós? Porque, irmãos, ele conheceu na íntegra o que é ser tentado, o que é ser provado, o que é ser, irmãos, rejeitado. Então, quando nós passamos por uma dificuldade, por uma tribulação, por uma dificuldade, por uma perseguição, e nós oramos ao Senhor, Cristo, eu estou aplicando, é como se Cristo chegasse diante de Deus com a nossa oração e falasse, Pai, eu sei o que ele está passando. Eu conheço o sofrimento dele e dela. Por isso eu estou intercedendo por eles. Nós temos um intercessor justo e fiel junto ao Pai, Cristo Jesus. Você tem um intercessor, irmão, que conhece o que você está passando, o que você passou, o que você possa estar passando hoje e o que você virá passar amanhã. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele conhece. Para aí nós passamos por certas situações para poder consolar os que estiverem em qualquer angústia. Porque como que você ajuda alguém, sendo que você não passou por aquela mesma situação? Você vai saber na teoria, mas na prática não. Você que não sabe dirigir, pode ensinar alguém a dirigir? Não. Vai ser dois roda dura, né? Mas agora, se você tem experiência em dirigir, você ensina bem a outra pessoa a dirigir, porque você já conhece aquilo.
Irmãos, é a mesma coisa nas nossas tribulações. Então, por favor, não reclame. Não encoste Deus na parede, fica acusando Deus das dificuldades que sobrevêm. Busque graça. A graça é a força que nos permite passar por momentos difíceis. A graça é a força que nos permite e que nos dá, irmãos, coragem para passarmos pelas tribulações. A graça é suficiente para nós. Paulo orou, ó Deus, tira de mim, 2 Coríntios, tira de mim esse espinho na carne por 3 vezes. Deus falou, não vou tirar. Porque a minha graça te basta. É melhor passarmos por tribulações com graça do que vivemos uma vida tranquila sem essa graça operando em nós, irmão. Talvez você não queira ouvir isso, mas é melhor nós passarmos por dificuldades, mas com essa graça que sobrepõe até mesmo a graça. João fala em João 51, que nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. A graça te permite avançar. A graça te permite passar por dias difíceis, por vale da sombra da morte. A graça, irmãos, é a força que não nos deixa desistir. Nós precisamos depender da graça de Deus. Aprender a depender da graça de Deus. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então você consola com a mesma consolação que você recebe de Deus. Olha que maravilha, não é isso? Versículo 4, versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda. Irmãos, está difícil para você? Está para todo mundo, porque os dias são maus. E eu te falo, meu irmão, se você não estiver passando por nenhum problema, você tem que ficar esperto e abrir o seu olho, porque tem alguma coisa errada. Porque um cristão que não passa por dificuldade, meu irmão, ele tá de acordo com o desejo desse mundo aí fora. Se o inimigo está te atacando é porque você oferece alguma resistência, que você oferece algum perigo para ele. Então, essa consolação transborda por meio de Cristo. Nunca se esqueça disso, irmãos. Essa consolação transbordante sobre a nossa vida. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então as tribulações são para... aí eu queria agora que você ganhasse essa visão. As tribulações e as dificuldades que vêm sobre a sua vida, irmãos, não é para te fazer desistir. Não é para te fazer voltar para trás, não é para te fazer retroceder ou parar no meio do caminho. As tribulações que nos sobrevêm é para conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio. Isso é o apóstolo Paulo falando. Na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Paulo falou o seguinte, nós passamos por situações tão difíceis, que superou as nossas forças, a ponto de... Apóstolo Paulo, meu irmão, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de apóstolo Paulo. Então chegou um momento que estava tão difícil para Paulo, Flávio, que ele falou assim, eu tô desanimando até da minha vida. Olha. Já pensou nisso, não? Mas aí Paulo descobriu o segredo. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Morte da nossa velha condição e da nossa velha natureza. Para quê? Não confiemos em nós. E sim, toda dificuldade é para nos tirar a confiança em nós mesmos. E te levar, pela misericórdia de Deus, a confiar nele. Quando eu e você confiamos no Senhor, irmãos, as coisas, nós passamos bem mais facilidade pelas dificuldades. Versículo 10. E aqui que eu queria chegar. O qual
nos livrou, passado. Então, o passado foi livrar, que é a mesma coisa de salvar. No passado, nós fomos salvos no nosso espírito. O nosso espírito foi salvo no dia que cremos. Então, nos salvou, nos livrou, passado, e livrará, futuro. Essa salvação, esse livramento no futuro refere-se ao nosso corpo, porque o meu e o seu corpo será salvo ou será livre da corrupção na volta do Senhor, se nós estivermos vivos. O nosso corpo será transformado em corpo de glória. Então é futuro, presta atenção. Salvação do nosso espírito, passado, já ocorreu. Salvação do nosso corpo, futuro, ocorrerá. Irmãos, quando o Senhor voltar, acabou essas doraiadas que você sente, meu irmão. Ô, meu irmão, essa remedada que você está tomando, isso aí vai acabar tudo. Sabe, irmãos? Essas dores que você sente, artrite, artrose, palpitação, taquicardia, irmãos, essas dores no corpo, essa indisposição, isso vai acabar tudo. Culote, celulite. Ah, os irmãos gostaram, olha, Senhor Jesus. É corpo de glória, meu irmão, não vai haver corrupção mais no nosso corpo. Agora, se a Anela está num momento como esse, então nós precisamos antecipar a volta do Senhor. Pedro fala, né, amar e apressar a volta do Senhor. Então, nosso corpo será salvo no futuro. Aí, quando fala aqui agora, olha, nos livrou passado, livrará futuro, em quem temos esperado que continuará a ou salvar-nos. Então, esse termo aqui é para o presente e refere-se à nossa alma. A nossa alma precisa ser salva hoje, porque o nosso maior problema está na nossa alma. Irmãos, a nossa maior dificuldade está na nossa alma. A rebeldia do homem está na alma dele. A sua irritabilidade está na sua alma. A sua falta de paciência está na sua alma. A sua falta de compreensão com o seu próximo está na sua alma. O ódio está na sua alma. A raiva, a ira está na sua alma. Isso é tudo, irmãos, que nós herdamos do nosso pai. O primeiro pai que foi Adão. Porque ele pecou, nós herdamos isso. Abra comigo. O homem, falei que o homem é governado por aquilo que ele pensa. Então, o que eu penso? A minha mente é o que eu penso. Irmãos, a sua mente, ela é terrível. A sua mente, ela adoece você. A sua mente te bota para baixo. A sua mente, ela te faz pensar coisas negativas e coisas terríveis. Irmãos, a sua mente é terrível. Deixa a sua mente vaga para você ver. Não preencha com as coisas espirituais para você ver quem vai preencher ela. Satanás. Com os dardos inflamados lançando na sua mente um após o outro. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6, que nós precisamos o quê? Revestir com toda a armadura de Deus, e dentro dessa armadura tem o capacete da salvação. Capacete protege a cabeça, protege a mente. O único, irmãos, o primeiro ataque do inimigo, ele tem acesso, quero que você entenda isso, ele tem acesso é na sua mente. Por isso que ele leva você a ficar com raiva do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, dos irmãos. Irmãos, surge uma situação, você está com raiva, a sua mente, Satanás está agindo nela. Você tem que saber quem está por detrás disso. Abra comigo, mas eu vou ler na King James. Rapidinho comigo, por favor. Na King James, Romanos, capítulo 1, versículo 25 a 31. King James, Romanos 1, 25 a 31. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Passa o próximo, por favor. Por essa razão, Deus os entregou. Isso aqui foi por causa do pecado, que não quis Deus. Então o que Deus fez? O que Deus falou? Vocês não me querem.
Então, quer saber? Vocês estão entregues a si mesmos. Vocês vão seguir os seus pensamentos. Os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Faça o próximo favor. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Faça o próximo favor. Além do mais, considerando que desprezaram. Quando o homem, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Quando o homem despreza o conhecimento que é a palavra, o que entra? Isso que eu quero que você toque. Quando o homem despreza o conhecimento de Deus, Flávio, que é a palavra de Deus, o que entra? Aos ardis de suas próprias. Então a nossa mente própria, ela tem os seus ardis. Mentes depravadas que os conduz a praticar tudo. Então a sua mente, quando não é governada pela palavra, ela te leva a praticar tudo que é reprovável. Entendendo? Não. O próximo versículo, por favor. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça. Então, tudo isso é rejeição à palavra. Cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, estão empanturrados de inveja, homicídio. Olha só o que a sua mente traz. Inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São os bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o. Se a minha mente e a sua mente não estiver cheia da palavra, isso tudo aqui nos alcança. Está entendendo ou não? 2 Coríntios, rapidinho comigo, 10, versículo 3, ainda na King James. 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3, 3 a 5. Rapidinho comigo, por favor. 3 a 5. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, todos nós, não é isso? Ó, nos dá uma dica. Não lutamos segundo os padrões deste mundo. A luta da sua mente não é com as armas deste mundo. O próximo aqui, ó. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas. Então, você não luta com sua mente com armas terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruindo vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominados todo pensamento carnal. Olha aqui, pensamento carnal é o pensamento da sua mente, para torná-lo obediente a Cristo. O que o inimigo quer fazer? Te dá um pensamento carnal. Porque quando eu e você temos um pensamento carnal, é impossível nós nos tornarmos obedientes a Cristo. Por isso que ele ataca na sua mente. Por isso que ele lança dardos. Por isso que ele te induz a cometer o que nós lemos aqui, irmãos. Você precisa entender isso, meu irmão. Porque senão você vai estar em discussão e rivalidade aí, anos e anos, não entendendo quem está por detrás disso. Nós precisamos, irmãos, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Abra Romanos rapidinho comigo e nós já vamos concluir. Romanos, capítulo 8. Versículo 5. Romanos 8, 5. Qual que é o segredo? Como que nós fazemos para guardar nossa mente? Se não sermos levados por esses pensamentos. Romanos 8, 5. Por quê?
Os que se inclinam para a carne, esse inclinar aqui, irmãos, é como um pêndulo, né? Porque os que se inclinam para a carne, ou seja, quando você inclina sua mente para a carne, cogita das coisas da carne. Mas quando você inclina sua mente para o Espírito, das coisas do Espírito. Lembra quando o Senhor falando de Deuteronômio, eis que põe diante de ti dois caminhos? A bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe a vida. Então Deus está nos dando a oportunidade para onde pender a nossa mente, Flávio. Todo dia a palavra profética chega para você. O que é isso? Deus te dando a oportunidade de pender a sua mente para o Espírito. Ficar mais envolvido com as coisas espirituais. Está trabalhando durante o dia, mas a sua mente, irmãos, está no Espírito. Ó. Sua mente está no Espírito, irmãos. Aí as coisas vão vir, você não vai perder o controle. Você não vai entrar em desequilíbrio. Porque tem o Espírito que te equilibra. Porque fora do Espírito, a nossa mente é desequilibrada. Versículo 6. Porque o pendor da carne, ou seja, a mente posta na carne, dá para a morte. Mas do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, ou seja, olha isso aqui, por isso que a mente na carne, mente, o pendor aqui é mente, por isso que a mente na carne é inimizade contra Deus. Então, quando eu e você estamos com a mente na carne, nós estamos longe de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem. Como que eu estou na carne? Com a minha mente na carne. Então, ou seja, quando eu estou com a minha mente na carne, eu não posso agradar a Deus. Certo? Então, irmãos, vamos voltar nossa mente para o Espírito. Olha que maravilha que o Senhor nos fala. Um pouquinho para frente, Romanos 12. Romanos 12, 2 fala o seguinte: e não vos conformeis com esse século. Conformar é tomar forma. Mas transformai-vos. Deus quer renovar a nossa mente, que é parte líder da nossa alma. Então Deus quer salvar a sua alma. Por isso vem pela transformação, renovação da vossa mente, irmãos. Nós não podemos ficar com mente velha, irmão. Nós precisamos ter a mente renovada. E como isso acontece? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós só vamos experimentar qual é a perfeita, a boa, perfeita vontade de Deus se nós estivermos com a mente no Espírito. Ô Senhor, e para terminar, Filipenses 4. Senhor Jesus, Filipenses 4 fala o seguinte, 4:4. É o segredo para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, isso aqui não é uma dica, isso aqui é uma ordem. O que Paulo fala? Alegre-se no Senhor, é uma ordem. Para que ficar em tristeza? Para que ficar em melancolia? Para que ficar, irmãos, irmãos, alegre-se no Senhor, no Senhor. Porque a verdadeira alegria está nele. E ele é a fonte da verdadeira satisfação. Por isso que ele fala no Senhor. Não é se alegrar em mim, porque mais cedo ou mais tarde eu falo com você. Aí você perde a sua alegria. É alegrar no Senhor. Quando você aprende a se alegrar no Senhor, nada tira a sua alegria, irmão. Quando você toca nessa graça que é se alegrar no Senhor, nada tira a sua alegria, porque Ele é nossa alegria. Outra vez os digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade é o mal do século. E a ansiedade está na sua alma. A ansiedade está na sua alma. Quantos aqui não são ansiosos? Todos. Por uma coisa ou outra você é ansioso. Tenho certeza. Aí Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E, olha isso aqui, e a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará e a vossa mente. O nosso coração e a nossa mente precisam estar guardados em Cristo. Não prenda a sua mente para outras coisas, irmãos. Não foque nas coisas negativas, que essas coisas negativas vão levar sua mente para a carne. Surge alguma situação, um ofende o outro, a sua mente já pendeu para aquilo, irmãos, e aquilo vai acarretar um distanciamento dia após dia. Vai acarretar morte, vai acarretar inimizade, vai acarretar, irmãos, briga. Aconteceu alguma coisa, mente no espírito, irmão. Você tem que olhar para Flávio, eu tenho que olhar para Flávio e ver que Flávio não é perfeito, meu irmão. Se eu quero que Flávio seja perfeito, eu preciso ser perfeito primeiro. E eu não sou, como que eu vou querer que ele seja perfeito? Então ele vai falhar comigo. Nós precisamos olhar para os irmãos e ver uma grande placa estampada aqui: estou em reforma, estou em transformação. Olha para o seu esposo, ó, quando ele pisar na bola. Mas não é aproveitar, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Oh, Senhor Jesus, ajuda aí, né? Me ajuda aí, por favor. O esposo olha para a esposa e vê: eu estou em reforma, irmãos, isso vai melhorar a nossa convivência. Mas não é usar disso aí também pretexto para ficar pisando na bola também, não. Falhar, nós falhamos. Agora, permanecer na falha, aí já tem alguma coisa errada, entendeu? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, finalmente, ou seja, tocou na paz que excede a mente e o coração está em Cristo. Aí, uma vez que a nossa mente e o coração está em Cristo, Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma, irmão, só pense naquilo que tem virtude. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, para que você está ocupando a sua mente com coisas negativas, pelo amor de Deus? Para quê? Você ficar, entra dia, sai dia, está com a mente posta na cara nas coisas negativas, coisas que aconteceram há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 15 anos, 30 anos atrás, a minha mente está lá atrás. Irmãos, renova sua mente no Espírito. Ó Senhor Jesus! Filipenses 1,6 fala o seguinte, e concluir aqui. Filipenses 1,6. Vira para o irmão que está do seu lado. E fala com ele o seguinte: irmão, eu estou plenamente certo. Esse plenamente certo aqui, Vaninha, é uma certeza. Paulo tinha certeza, irmãos. Então, quando o esposo pisar na bola com você, quando a esposa pisar na bola com você, quando o pai ou a mãe ou o filho pisar na bola com você, ao invés de chegar para ele e falar: ó, mais tarde você me paga, viu? Porque, irmãos, tem umas coisas que só o olhar já diz tudo. Ó, ei, irmão, você tem que conhecer o olhar, né? Eu aquele olhar, falou: mais tarde o bicho pega, né? Ao invés, irmãos, de você ir com essa abordagem, olha para essa pessoa e fala o seguinte: estou plenamente certo de que Deus, de que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la. A sua mente precisa estar em equilíbrio no espírito. E nós concluímos aqui, irmãos, e nós não também negligenciamos. Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo. O nosso espírito é suprido pelas coisas espirituais. O nosso corpo é suprido pelas coisas físicas. Mas a nossa alma, irmãos, ela ainda precisa, muitas vezes, de um tratamento, de uma ajuda, de um acompanhamento profissional. Então nós rogamos aos irmãos: não negligencie o estado da sua mente. Se você vê que você precisa de um cuidado, de um acompanhamento, irmãos, busque ajuda. Busque ajuda.
Busque aqueles que podem te ajudar. Busque um profissional capacitado que possa te cooperar com você. Porque, irmãos, a nossa mente, a nossa alma precisa sim ser cuidada. Amém? Perdão pelo tempo, devido aos avisos do início. Passamos um pouquinho, mas Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé em pequenos grupos? Vamos compartilhar mais um pouco, amém?